Olá, eu sou o Maurício e hoje a gente vai aprender sobre uma ferramenta muito interessante para a gente compreender a realidade que circunda a gente. Você deve ter visto indivíduos na internet discutindo sobre política e coisas do tipo, afirmando que a realidade simplesmente é o que é porque as coisas são naturais, né? As coisas que acontecem nelas são naturais. Mas será que é mesmo? Hoje a gente vai entender o que muitas pessoas chamam de dialética. Muitas pessoas chamam e muitas pessoas não a compreendem. Ela é nada mais do que uma lente de como observar o nosso mundo e é crucial para estudos de sociologia, filosofia, principalmente para a compreensão de pensamentos marxistas. E aí você me pergunta, tá, mas por que a gente precisa aprender esse tipo de coisa? Simples, é para os dois tipos de indivíduos. Aquele indivíduo que quer aprender mais sobre os pensamentos marxistas, isso é, para poder fundamentar mais aquelas ideias que ele já possui, ou então para aquela pessoa que quer contra-argumentar, que quer compreender e quer criticar essa obra. Então, como que um indivíduo que não compreende conseguiu rebater essas ideias? Se ele nem sequer conseguiu compreendê-las. Isto é, se uma pessoa que não compreende, ela não consegue achar pontos que possam ser contraditórios e que possam ser utilizados como contra-argumento. Então, mesmo que você queira rebater, mesmo que você queira compreender, você precisa entender a dialética como um todo. E a gente vai entender durante esse vídeo. Mas antes eu queria fazer alguns adendos interessantes. Primeiro de tudo, a gente tem que descobrir quais são as duas tragédias que acontecem para indivíduos que tentam compreender algumas obras, principalmente marxistas, sem o conhecimento da dialética. Vamos dar um exemplo claro aqui. Um indivíduo que vai tentar ler esse livro, O Capital, o primeiro mesmo, do Karl Marx, e esse tamanho de livro, você acha que um indivíduo que não compreende sequer a dialética vai conseguir compreender um livro deste tamanho? Eu acredito que não. E aí tem duas questões interessantes aí. Dois indivíduos vão pegar essa obra, esses dois indivíduos não compreendem a dialética. O primeiro indivíduo vai ser aquele que já tem uma ideia pré-definida, já tem uma ideologia pré-estabelecida na sua cabeça. De alguma forma, ele adquiriu o livro, ele simplesmente pegou ele para justamente criticá-lo. Ele quer entender a ideia de Marx para conseguir rebater ela. A grande questão é que se você sequer compreende a lente que ele utiliza para poder tecer as suas críticas, será impossível você compreender esse livro. Como você já tem ideias pré-estabelecidas, você vai olhar para isso tudo e vai falar: esse cara é um idiota, isso tudo é uma baboseira, idiotice, e vai fechar o livro, e você não vai terminá-lo. E no final das contas você vai terminar como um analfabeto político, mesmo que você tenha tido todo esse ímpeto de aprender as ideias dele para poder justamente criticar. Mas você sequer compreendeu. Então como você vai criticar aquilo que você não compreende? Entende? Da mesma forma, então, que um outro indivíduo vai simplesmente pegar essa mesma obra e vai virar e vai falar: bom, vou ler ela, quero compreender, porque eu ainda sou uma pessoa que... é aquela pessoa que admite que não compreende nada de política. Então ela vai tentar, de alguma forma, aprender. E aí, talvez ela tenha começado por Marx. O que acontece? A pessoa não tem o conhecimento da dialética. Quando ele vai olhar essa obra e vai falar: caralho, não entendi nada, entendi porra nenhuma. Esse cara é um doido, o cara tá falando nada com nada. Ou talvez ele esteja falando algo com alguma coisa, mas eu não consegui captar como que ele viu isso. E aí que vem a grande questão. São dois indivíduos que vão sair sem compreender essa obra, que é muito importante. Ou seja, você ler esse livro e sem a dialética é a mesma coisa que você enxergar no escuro. Você não vai enxergar. Isso não diz respeito sobre obras grandes, que a crítica de Karl Marx, especificamente, ela é imensa e tudo mais. Tudo bem, ela é fundamento ali do pensamento marxista. Mas, cara, a gente pode dar exemplos aqui de obras pequenas e com a dialética, se você compreende, será isso, você consegue entender o que esses livros estão falando. Aqui, por exemplo, movimentos socioterritoriais, a contra-reforma agrária do Banco Mundial e o combate à pobreza rural. Se você lê isso aqui sem compreender o que é o materialismo, quer dizer, dialética, você não vai entender o que esse cara está falando, você não vai entender onde ele chegou com essa parada. Um autor brasileiro, né? É um trabalho de um autor brasileiro, um trabalho de faculdade de um autor brasileiro. Da mesma forma, então, esse aqui, conflitos territoriais entre o campesinato e o negócio latifundiário. Você lê isso aqui sem compreender a dialética, você simplesmente está jogando fora todo o conhecimento do cara. E é obra pequena. É uma obra extremamente pequena. Ou então, você pegar, por exemplo, um livro que tenta resumir, que tenta explicar a crítica, né, imensa do Capital, uma obra menor. Se sem a dialética, você não compreende ambos. É justamente o ponto de partida para você começar a entender o seu mundo. Então, não pense que você ter lido o Capital, livros marxistas, te faz um indivíduo que está apto a criticar. O que você lê não diz que você compreendeu eles. São duas coisas completamente diferentes. Então, é sempre bom a gente se alientar sobre isso. Diante desse cenário, é possível citar 3 sintomas comuns. 3 sintomas, eu fiz o número 2.
Diante desse cenário, é possível citar 3 sintomas comuns de pensamentos antidialéticos. Vamos compreender eles aqui. O primeiro deles é o pensamento estático. É exatamente o que eu citei no começo. A pessoa aceitar que as coisas são assim porque sempre foram assim, é algo natural. Isso é uma incapacidade de ver a história como um processo. Ele afirma que tudo que aconteceu na história é natural, ou seja, foi natural que os portugueses entraram em várias caravelas e chegaram no Brasil. Foi natural para eles simplesmente invadir as terras, pegar as riquezas naturais e ir embora. Né? Isso foi natural para eles, né? Não teve nenhum pensamento antes, não teve um processo, não teve toda uma questão política atrás. Não, para eles tudo foi natural. É natural do português querer roubar os outros, né? Isso é completamente retardado, né? Porque você, querendo ou não, você acaba afirmando que todo um grupo, né? todo um país é da natureza do português querer colonizar países, né? Isso é, de certa forma, preconceituoso. Você afirmar que isso é uma coisa natural, da mesma forma que você afirmar que é natural do europeu olhar para um negro e querer escravizá-lo. É algo natural, isso é um processo, são ideias, né? Isso são coisas que vieram passando de cabeça em cabeça e isso foi mudando, foram forças alternas que começaram a alterar a realidade para que aquilo fosse pensado. Então não é uma forma natural das coisas, não é assim que funciona. Um exemplo claro para a gente conseguir entender aqui, bem simples, é a frase clássica, né? A desigualdade sempre existiu, então ela é natural, né? Eu não preciso explicar que isso é completamente maluco. Você afirmar que a desigualdade social, desigualdade financeira, que for, não é natural da realidade indivíduos serem desiguais, né? Isso não é, isso é algo criado, né? Isso é algo desenvolvido. É isso que a gente vai falar mais pra frente. Visão polarizada ou alienação política. Essa é a clássica da internet, né? É aquele cara, aquele argumento que reduz qualquer pensamento a isso é coisa de esquerdista, principalmente indivíduos que são da direita, são de extrema direita, que vem falando que tudo que você pensa diferente é algo do PT, sendo que como se o PT fosse o partido mais comunista do mundo, fosse ele que desenvolveu todas as ideias de esquerda que existem. Isso é assim, uma completa loucura. E um exemplo assim, que é flagrante dessa galera são indivíduos que reduzem o Paulo Freire a um simples doutrinador, um vilão responsável por destruir a cabeça dos jovens. Olha isso. Fato que é interessante sobre esses críticos, principalmente da internet, se não todos eles, é a seguinte, que eles nem sequer sabem qual é o método de ensino do Paulo Freire, eles não sabem te explicar como ele funciona, não compreendem a magnitude dos resultados, eles não sabem os resultados, eles não sabem como que trouxe bons resultados do seu ensino, e o melhor de tudo, ele nunca foi aplicado no nosso país. Então nenhum Paulo Freire dominou a minha cabeça, a sua cabeça, não dominou a cabeça de ninguém, porque a gente nunca teve o método de ensino do Paulo Freire. Então isso é muito engraçado. E a ironia final para poder matar essa questão é a seguinte: muitos países que essa galera, principalmente da extrema direita, eles afirmam, eles admiram com unhas e dentes, que são exemplos de sucesso, a maioria deles aplicam as ideias do Paulo Freire no seu ensino. Cadê a questão, né? Você afirmar isso é afirmar que a educação daqueles países são inferiores e doutrinadores, sendo que esses países são exemplos de sucesso para vocês, não é? É meio contraditório. Análise desconexa da realidade material. Essa aqui é um pouco mais... parece ser complexa pelo título, mas ela é muito fácil de identificar. É aquela pessoa que olha para o problema e simplesmente sentencia. O problema é a falta de vontade política, por exemplo. Pô, tudo bem, óbvio, né? Uma resposta meio idiota, meio tipo assim, você ouve isso e fala, tá bom, mas condições econômicas, infraestrutura, tecnologia, elas não interessam, é tudo simples assim. Tudo que vem de problema no mundo é por conta de uma falta de vontade política. Não, né? Pensadores, eles dedicaram a vida inteira deles tentando compreender as complexidades do mundo para que então o Carlos, de 34 anos, CLT, de extrema direita, vire e traga a solução definitiva pra gente, que é a falta de vontade política. É óbvia a ignorância atrás dessa afirmação, né? Um exemplo claro dessa galera são pessoas que criticam os movimentos sindicais, desconsiderando completamente toda a história da exploração trabalhista, resumindo todos os sindicalistas a simplesmente vagabundos. Você deve ter visto indivíduos falando esse tipo de coisa, né? Então, complicado. Uma análise completamente desconexa. E aí, pra gente terminar, né, esse é o mais comum de todos, o senso comum. É aquele seu tio, cara, que vai chegar na mesa de jantar, na mesa do Natal, e vai falar com toda a convicção do mundo que se o indivíduo é pobre, é porque ele não se esforça o suficiente. Eu vou deixar aqui pra você pensar um pouquinho e tentar lembrar. Esse seu tio, ele é rico? Não, né? Então ele meio que afirma que o fato dele ser classe média ou pobre é porque ele simplesmente quer ser, entende? Ele não se esforçou o suficiente. Sendo que não,
né? Mesmo que esse tio ganhe 2 salários mínimos, mora em um bairro periférico, metade do seu salário seja investido no bar ao lado da casa, com alto risco da sua CDI, do seu investimento, ser uma cirrose futura, mostra que essa afirmação é completamente falsa. Nem ele sequer sabe o que ele está falando. Ele acaba até por se criticar, falando que ele mesmo não se esforçou o suficiente para ele estar na situação que ele está hoje. Sendo que não. Tanto o seu tio quanto o cara pobre não estão onde estão por conta de falta de esforço. Porque se fosse se o esforço, se o trabalho fosse tão definitivo para a riqueza, todos os trabalhadores, todos os proletários, todos os operários, todos os camponeses seriam hoje os mais ricos do mundo. E não é isso que acontece. O problema que está aqui é as pessoas que tomam a aparência imediata das coisas como se fosse a sua essência. Uma vez que é algo que parece ser de um jeito, torna-se toda a sua definição eterna e absoluta em cima daquilo. Ou seja, a essência daquilo, ela é literalmente o que ele vê. O cara que está pobre ali e que ele não está conseguindo trabalhar direito, simplesmente ele está ali porque ele não consegue trabalhar direito, sendo que não é assim, não é apenas a definição pelo seu olhar, é toda uma questão muito maior do que isso, uma questão que gira em torno de coisas muito mais complexas, e a dialética tende pra gente mostrar isso. Agora que a gente já identificou o inimigo, que é a forma rígida, estática, desconectada de pensar, a pergunta que fica aqui, você vai ficar olhando pra mim no vídeo e falar, e aí, é a solução pra isso então, bonzão? Pô, foda-se você falando isso de todo mundo, não mostrar pra gente a solução disso. Como é que a gente pode analisar então o mundo de uma forma que capte seu movimento, contradições e sua complexidade? A resposta é clara, a gente entender como é que é a dialética. A dialética vai explicar pra gente como é que como que a gente consegue colocar essa lente pra gente conseguir observar melhor o mundo que a gente está. Tudo começou lá na Grécia Antiga. A dialética já era utilizada, mas não da mesma forma como Marx utiliza. Não eram transformações materiais, mas na verdade era uma forma, uma ferramenta de você conseguir desenvolver conceitos e conseguir refiná-los da melhor forma possível. Se você tem conhecimento sobre a história da Grécia Antiga, sabe muito bem que ela foi protagonizada por 2 personagens. Personagens só pra gente conseguir ilustrar aqui bem bonitinho. Sócrates e Platão. Sócrates era praticamente um mestre de utilizar a dialética. Isso, se você tiver um pouco de noção sobre a Grécia Antiga, sabe muito bem que Sócrates foi muito bem reconhecido por ele questionar muitos indivíduos que se diziam muito inteligentes. Ou seja, indivíduos que já tinham conceitos, diziam que já tinham conceitos para tudo, e quando ele fazia certos questionamentos, os caras se perguntavam, falavam, caraca, merda, não sei nada, né? Não sei absolutamente nada. Então o cara tinha 2 opções. Ou ele refinava o pensamento dele e os dois chegavam a uma conclusão, ou ele simplesmente afirmava que ele era burro e não sabia. Veio essa ideia da dialética. A dialética era justamente você apresentar ideias opostas, elas iriam se contradizer, e em um momento os dois iam pensar, bom, cara, não é nenhum nem outro, tem um caminho aí no meio. Aí ele conseguia achar. Platão teve um protagonismo interessante aí também, que ele levou esse caminho da dialética e não observou ele como se fosse apenas uma ferramenta, mas um caminho supremo para você conseguir distinguir conceitos e conseguir defini-los da forma através da confusão. Ou seja, você pegava as confusões que tinham no mundo real e elevava ao mundo das ideias. Então vamos ter um exemplo aqui, né? Tá eu e você numa mesa de bar, a gente tá aqui discutindo coisas normais, a gente tá conversando normal, uma conversa saudável. E aí eu chego pra você e falo, não, eu sou corajoso, eu não tenho medo de nada, isso é foda, isso é um ponto positivo meu. Quando você chega assim, fala, pô, mas será que é isso mesmo? Fala, então, pô, então um louco enfrenta um exército sozinho, ele é corajoso? Então, contra 300 espartanos, por exemplo, você acha que esse cara é corajoso ou ele é louco? Ele só é insano. Se coragem não é temer nada, então ela é uma qualidade racional. E aí eu paro e penso, caralho, não tem como eu ser corajoso e achar isso maneiro. Isso é irracional. Não tem como eu olhar para 300 mil homens e dizer que eu sou foda e corajoso e vou matar todos eles. Eu não vou, eu tenho lógica suficiente para perceber que isso não vai acontecer. Aí eu tenho que refinar o meu pensamento. Agora a gente tá aqui numa mesa de conversa, tá? Eu parei pra pensar, tô aqui coçando minha barba falando, caralho, fudeu, não posso afirmar que eu simplesmente disse essa burrice. Eu tenho que refinar. Aí eu paro e penso, não, realmente, coragem ela não é ausência de medo, mas ela é agir de acordo com um propósito nobre apesar do medo. Sabedoria para discernir os perigos reais, mas você ainda assim ser nobre o suficiente para conseguir agir mesmo estando com medo. Acho que conseguimos aqui entender um pouquinho mais ou menos como que funcionava a dialética na Grécia Antiga, já formando ali uma base pra gente perceber como ela difere um pouco da dialética atual. Sobre esses 3 tipos de questões aqui que eu apresentei agora, é interessante a gente perceber que elas não são aleatórias, elas são um padrão dentro da dialética. Ou seja, o indivíduo chegar e apresentar para você uma tese de que a coragem é não ter medo de absolutamente nada, ela é um ponto que é presente na dialética. Agora, a pergunta que você fez para mim, falando sobre se isso é uma coisa de louco e não necessariamente uma coragem, um ato nobre, né? Você
ser tão burro o suficiente para poder tentar lutar contra 300 espartanos, sendo só você sozinho, né? Isso é uma antítese dentro da dialética. E aí depois a gente chega ali numa definição mais aprofundada, ou seja, eu tive que pensar mais a fundo e ter que mudar esse meu pensamento, né? O nome disso é síntese. Então, esses 3 pontos que eu apresentei aqui, esses 3 pontos, eles são os pontos mais fundamentais dentro da dialética. Pulemos então uns 2 milênios mais ou menos, ou um pouco mais, chegamos num indivíduo chamado Hegel. Esse nome é bem famoso, principalmente pelas pessoas que já tentaram estudar filosofia, já estudaram filosofia, tentaram estudar marxismo, porque Marx era um hegeliano e Hegel apresentou a base das ideias que a dialética moderna é hoje em dia. Para Hegel, a realidade ela não é estática, tudo é um processo, tudo é resultado de um espírito absoluto se desenvolvendo durante a história, né? Aí você pergunta, caralho, o que é espírito absoluto? Hegel chamava isso de Geist, ou Geist, não sei pronunciar isso em alemão, não sei falar alemão, mas é nada mais do que a razão. Como é que esse desenvolvimento acontece? Bom, para Hegel, acontece pela contradição interna das coisas. Beleza, tá, mas e aí? Como que se dá esse desenvolvimento, essa contradição interna? Bom, essa contradição interna é justamente as 3 coisas que eu falei anteriormente, a tríade, vamos dizer assim, é a tese, a antítese e a síntese. Esse é o motor desse processo de desenvolvimento interno das coisas. Mas em Hegel, acontece principalmente no reino das ideias e da cultura. Ou seja, a história do mundo é a história do espírito chegando à consciência de si mesmo através desse conflito dialético. Se você tem um pouquinho de noção, você deve ter pensado, bom, caralho, então para Hegel a ideia precede a realidade. Se você não entendeu nada, não tem problema. Hegel é justamente um cara que é complexo de se entender e foi ele que acabou deixando famoso essa parada de você achar que filosofia é difícil, sendo que não é. Isso porque as obras de Hegel eram muito complexas, eram muito difíceis, ele escrevia de forma difícil. E essas viajadas que ele dava era uma coisa muito pra frente, assim, você tinha que estar muito ligado para poder pegar. Mas respondendo à questão anterior, então para Hegel a ideia precede a realidade? A resposta crua é sim, só que tem nuances cruciais aí dentro. Para Hegel, a ideia, ou seja, o espírito, a razão, não apenas precede a realidade, como ela constitui a própria realidade. A realidade é a ideia se tornando concreta. Vamos destrinchar isso melhor. Preparei alguns exemplos aqui que acho que vai ser interessante a gente ver. Para Hegel, o que a gente chama de realidade é uma coisa separada, uma coisa independente. Na verdade, a manifestação externa, desdobramento de uma realidade espiritual ou racional subjacente. Ele acaba chamando isso justamente de ideia absoluta ou de razão. Pensa nesses termos aqui. Primeiro deles, a ideia é a semente da realidade. Tudo que existe carrega em si uma razão de ser, uma essência racional. O mundo ele não é um acidente caótico, é a expressão de uma lógica profunda. Agora, o segundo termo seria a realidade, nada mais do que a ideia se tornando consciente de si mesmo. Então pensemos o seguinte, o processo histórico inteiro é uma jornada da ideia absoluta saindo de um estado abstrato e puro e através de seu outro, ou seja, a natureza e o mundo humano, ganhando autoconsciência. Ou seja, nós, seres humanos pensantes, somos o meio pelo qual o universo se torna consciente de si próprio. Tá, beleza? Essa definição ficou meio dicionário demais. Vamos para uma metáfora. Metáforas são muito fáceis de serem digeridas. Eu quero que você preste bem atenção agora. Imagina que um artista, melhor, um pintor. Esse pintor, ele tem uma visão interior brilhante. Ele conhece a anatomia, ele conhece todas as questões do desenho. Ele desenha em quadros, ele rascunha primeiro com grafite, logo depois ele vai pintar. Só que ele ainda tem uma ideia muito vaga sobre o que ele quer fazer. Só que ele percebe que para ele a pintura não é suficiente mais. Ele quer se aventurar em outra coisa. Ele quer fazer justamente esculturas. Só que ele tem uma ideia predefinida. Ou seja, ele quer externalizar essa ideia justamente na escultura. Ao esculpir, ele encontra algumas coisas que ele não encontrava antes na pintura do quadro. Por exemplo, a própria resistência do mármore. Ele tá lá batendo com a ferramentinha que eu esqueci o nome, simplesmente tá percebendo que é muito mais difícil. Então, certas batidas mais fortes, ele acaba quebrando mais. Certas batidas mais fracas, ele acaba fazendo só uma lasquinha. E aí ele começa a perceber esse tipo de coisa, acaba cometendo certos erros, acaba fazendo novas descobertas. Ou seja, o processo de criar essa escultura modifica e enriquece a visão original do artista anteriormente. Para ele via indivíduos fazendo esculturas e pensava, nossa, é só bater que sai. Só que não, ele percebeu ali na raça e dependendo da sua batida, aquilo saía de uma forma diferente. Aquilo enriqueceu a visão original dele. Com a obra finalizada, a visão interna do artista torna-se real. E agora o artista ele compreende melhor, ele consegue ver a sua ideia concretizada, até um pouco mais diferente que necessariamente daquilo que ele pensava. Isso porque a sua ideia original foi se modificando com o tempo. Junto desse processo, aquilo foi se concretizando e foi se esculpindo, a partir do momento que se tornou-se uma obra perfeita dentro da sua ideia.
Ou seja, com esse exemplo, a gente consegue entender algumas ideias que Hegel apresentei anteriormente. Para Hegel, artista nada mais do que é a ideia absoluta. O processo de você esculpir é a história do mundo, é a própria dialética. Ou todas as questões de você primeiro ter tido uma ideia, depois ter se enganado, depois você ter refinado a sua ideia para você conseguir adequar a sua definição, a sua visão interna. Isso é a dialética. Esse é o processo de esculpir. E a escultura final é a realidade como nós conhecemos. Ou seja, tudo que está aqui ao meu redor, ela foi, primeiro, pensada, depois ela teve que ter sido esculpida. Através do processo de esculpir, foram se percebendo alguns nuances que estavam equivocados ou completamente errados. Com isso, foi se melhorando até o momento que chegou em conclusões muito mais definitivas e que hoje, por exemplo, a casa que eu estou não cai justamente por conta disso. A realidade, portanto, não é uma ilusão. Ela é real e necessária, mas a sua essência profunda é espiritual e racional. Inclusive, eu acabei falando uma frase equivocada, no meio do vídeo, e disse que Marx pegou Hegel e virou de cabeça para baixo. Muito pelo contrário. Hegel, na verdade, era considerado justamente por ter pegado a realidade, virado ao contrário, e Marx ter pego esse ao contrário e colocado no lugar de volta. Isto é, para Hegel, a realidade é a ideia se tornando real. Isso é realmente pegar a realidade, virar de cabeça para baixo. E Marx, essa ideia de ter pegado Hegel, estava de cabeça para baixo, colocar de volta no lugar certo, é afirmar que as condições materiais são as geradoras das ideias, não o contrário. Então, com essa última frase, essa correção, a gente consegue entrar aqui na dialética materialista. Principalmente por Marx e Friedrich Engels, Marx apresenta a seguinte questão. Marx era um hegeliano, fez uma crítica extremamente importante a justamente o autor que ele tanto estudava. Em Hegel, a dialética está de cabeça para baixo, então cabe a mim colocá-la de pé. Ou seja, com a predefinição de Hegel, a gente consegue entender mais ou menos a crítica de Marx, que é o oposto. Ou seja, não são as ideias que determinam a realidade, é a realidade material, ou seja, a economia, a produção e a luta pela sobrevivência que determinam as ideias. Ou seja, é completamente o contrário de Hegel, completamente o contrário. A questão é o seguinte, ele não nega Hegel, ele não fala que Hegel está errado, ele não fala que Hegel é isso ou aquilo, que ele é um bosta, não, muito pelo contrário, ele vê a forma de Hegel ver o mundo, dialética de Hegel, observar que o mundo é um processo, que isso tudo ao nosso redor foram pensamentos, e esses pensamentos foram dando-se reais. Marx vê isso e fala, cara, tá certo, mas a questão é que é o contrário do que se pensa, as ideias não vão trazer a realidade, mas a realidade que ele já tá, a realidade que o indivíduo já está, vão trazer essas ideias. A dialética materialista de Marx pega o motor de Hegel, toda essa dialética, essa questão que ele trouxe anteriormente, e ancora no mundo real. E aí a gente muda algumas questões, mas ainda assim será a tríade. Uma tese, vamos dar um exemplo aqui, seria a forma de organização social. Um exemplo seria o feudalismo. A antítese seria uma classe emergente com interesses opostos. Um exemplo, a burguesia. E a síntese é uma nova ordem social com suas próprias contradições. A famosa luta de classes de Marx é nada mais do que a dialética materialista sendo exposta e funcionando dentro da realidade. A síntese do capitalismo gera sua própria antítese, justamente o proletariado. Então vamos destrinchar melhor os pilares da dialética materialista. Porque a gente só deu certas definições bem rápidas, mas para um indivíduo que caiu de paraquedas, ele não vai entender muito bem o que a gente está querendo aqui dizer. Então vamos destrinchar certinho, eu montei aqui alguns pilares, alguns pontos para a gente conseguir explicar, igual anteriormente havia feito. Vamos começar. A primazia da matéria sobre a ideia. Esse aqui é o fundamento. Não são as ideias que movem o mundo, mas as condições materiais da existência. Por exemplo, não é a ideia de liberdade que aboliu a escravidão. A gente sabe muito bem disso. Você não sabe, é interessante que você estude mais um pouco. Mas a gente sabe o conceito já amplo de que a ideia da abolição da escravidão não foi uma ideia benevolente a princesa Isabel e tudo mais para poder abolir a escravidão. E era uma ideia de vamos livrar nossos escravos. Não, né? Foram mudanças materiais. Ou seja, a inviabilidade econômica do sistema escravagista frente ao trabalho assalariado. Tanto quanto as revoltas escravizadas, os interesses da nova classe em ascensão que acabou abolindo, né? Que trouxe a abolição para a realidade. A ideia de liberdade foi a expressão ideológica dessas transformações materiais. A luta de classe como motor da história. Esse conceito é o mais famoso. E a dialética como motor da história, na sociedade humana, esse motor funciona através de conflitos entre classes com interesses materiais antagônicos. Vamos agora de novo colocar isso dentro da nossa dialética. A tese seria uma classe dominante que detém os meios de produção. Exemplo, senhores feudais. A antítese seria a classe oprimida, explorada, mas necessária para o sistema funcionar. Exemplos são os servos e logo depois propriamente a burguesia. A síntese seria uma nova ordem social que surge através desse conflito. O exemplo seria o próprio capitalismo, que por sua vez gera uma nova contradição fundamental que hoje em dia a gente consegue perceber pela burguesia e o proletariado. E se você perceber, a história até os dias de hoje são caracterizadas por lutas de classes. A história é uma luta de classes. É sempre em uma classe que é muito mais abastada, uma classe que possui meios
meios, ele priva esses meios, e a classe que é mais oprimida e explorada, ela em algum momento vai se revoltar, vai perceber que o que estão fazendo com ela é errado, e vai acontecer um novo conflito, trazendo assim a nossa síntese, né? Uma nova ordem social, que também vai replicar com novas classes, problemas de antes, e assim até que em um momento isso cesse. E aí, uma das ideias que é apresentada justamente nesse livro aqui, nessa coisa gigantesca, fetichismo da mercadoria. Marx acaba aplicando também a dialética para analisar um objeto simples, a mercadoria. Ele mostra que ela esconde uma relação social complexa. O que a gente vê? Né? O que seria a aparência dessa mercadoria? A mercadoria tem um valor, um preço, que parece uma propriedade natural dela, como o seu peso ou cor. Pode perceber isso, a gente não olha para uma mercadoria, a gente não olha para essa garrafa e fala assim, nossa, será que ela foi precificada? A gente não vê isso. A gente olha pra ela e fala, bom, essa porra deve ser tipo no máximo 2, 3 reais. Agora, Marx percebe que há uma essência oculta por trás dessa mercadoria, que seria a dialética interna das coisas. Ou seja, o valor da mercadoria não é natural, é a cristalização do trabalho humano, socialmente necessário para poder produzir. A relação social entre trabalhadores, ou seja, quem produziu o que e por quanto tempo, aparece como uma relação entre coisas. Exemplo, os preços no mercado. Esse é o fetichismo da mercadoria de uma forma bem simplificada, justamente porque o vídeo deve estar enorme já. A gente atribui vida e poder a coisas como dinheiro, mercadoria, e a gente acaba esquecendo que esse poder vem de relações sociais entre pessoas. É assim, uma análise dialética brilhante que vai dar a aparência, que é o preço, a essência de fato do objeto, relação social, de exploração do trabalho. E aqui, pra gente finalizar sobre a dialética materialista, a gente percebe as contradições do capitalismo através dela. E é muito interessante porque muitas pessoas acabam afirmando que Marx diz que o capitalismo é um vilão na história, é algo problemático, etc e tal. Na verdade, não, Marx não afirma isso necessariamente. Dialética materialista não vê o capitalismo como um mal, de forma abstrata, mas é um sistema que carrega em si as sementes da sua própria destruição, devido justamente das suas contradições internas. Então vamos pensar no seguinte, o que é contradição fundamental? Seria a produção contra a apropriação privada. Produção social. A produção ela é feita coletivamente, ou seja, milhares de trabalhadores cooperam em fábricas, indústrias globais, etc. Agora, o fruto desse trabalho coletivo é apropriado privadamente pelos donos do meio de produção. A riqueza, o lucro que aquilo foi produzido, é apropriado de forma indevida e de forma privada, ou seja, privar não é simplesmente você fechar alguma coisa, não, é você privar um indivíduo de ter aquilo. Todo aquele trabalhador trabalhou, produziu o produto, produziu riqueza naquele produto, o excedente ficou com o capitalista e o que foi pago foi estritamente a sua força de trabalho. Então o lucro foi desapropriado do trabalhador e foi apropriado de forma privada, ou seja, privando o trabalhador de obter aquele lucro para que o capitalista tenha consigo o monetário. Ou seja, qual que é a contradição entre o capitalista e o trabalho? É justamente o lucro do capitalista vindo da exploração. Isso a gente acaba chamando de mais-valia. Marx acaba chamando de mais-valia. O interesse de um é pagar o mínimo e o do outro é receber o máximo. É exatamente por isso que algumas ideias liberais elas não funcionam. Isso porque as ideias deles são justamente você negociar com o seu trabalhador o quanto você quer ganhar e o quanto o cara quer te pagar. Isso é uma negociação completamente injusta. Isso porque o trabalhador tá negociando com fome e o capitalista tá negociando com lucro. Então são coisas completamente diferentes e completamente injustas. Porque quem sai ganhando vai ser aquele que não tem nada a perder. Enquanto o trabalhador tem família, tem a própria vida, tem que alimentar, tem que se alimentar, tem que pagar as contas. Enquanto o capitalista já tem vários desses indivíduos que estão sofrendo nas mãos do próprio sistema em que ele vive. O fato deles não terem um mínimo faz com que eles olhem esses empregos que são praticamente análogos à escravidão e eles tendem a aceitar. As ideias liberais elas entram em contradições justamente por conta dessas questões. Agora, outra contradição que o sistema capitalista traz consigo mesmo é a contradição da própria superprodução. O sistema ele é tão eficiente em produzir, e isso não é negado em nenhum momento por Marx, mais do que o mercado pode consumir. Isso porque o trabalhador não recebe o suficiente para poder comprar tudo aquilo que ele mesmo produziu, levando assim a crises cíclicas. Essas contradições, para Marx, são insanáveis dentro do sistema capitalista. Elas se agravam até levar a uma síntese revolucionária, ou seja, a superação do capitalismo com um novo sistema de produção. Entendemos legal a questão de Marx, entendemos legal a dialética materialista, mas você sabia que a dialética não é presente apenas nessas questões sociológicas, mas sim dentro, por exemplo, da biologia? Então, a teoria de Charles Darwin é um exemplo brilhante do pensamento dialético aplicado à natureza. Bom, aqui eu vou trazer um pressuposto de que você já saiba a teoria de Charles Darwin. Então vamos já aplicar ela dentro da tese, da antítese e da síntese. A tese seria nada mais
mais do que a população de organismos em um ambiente estável. A antítese seria a luta pela existência desses indivíduos, a escassez de recursos, predadores, as mudanças ambientais e, crucialmente, as variações aleatórias, que seriam as mutações. Essas seriam contradições à forma normal da espécie. A síntese seria nada mais do que a seleção natural. O ambiente seleciona as variações mais vantajosas. Essas pequenas mudanças quantitativas, esse acúmulo de variações, levam à mudança qualitativa, ou seja, ao surgimento de uma nova espécie. Obviamente, não é uma tríade perfeita que, da mesma forma que Marx e Hegel apresentam, mas é sim um processo dialético, isto é, contradição, conflito e superação, gerando desenvolvimento e novas formas de vida. Nossa. Então é isso, eu acredito que você tenha compreendido perfeitamente o que é a dialética. A gente conseguiu entender brevemente como foi a dialética ao decorrer da história. A gente viu que para os gregos a dialética era nada mais do que uma ferramenta para uma busca lógica, para poder compreender conceitos e tudo mais. Para Hegel, a dialética era um motor espiritual para a história. Para Marx, um motor material para a história. E a gente até conseguiu ver em Charles Darwin que a dialética é nada mais do que um motor natural para a vida. A dialética é, portanto, uma ferramenta para a gente entender processos de mudança. Basicamente qualquer campo. Agora, você sabe a história, você já sabe como ela não é aplicada por indivíduos que não a compreendem. Eu acredito que você esteja apto tanto a você buscar mais a fundo, porque esse vídeo foi realmente bem mastigado para você compreender mais ou menos a base da dialética, mas eu acredito que eu tenha tentado, eu tentei explicar de uma forma que fosse compreensível para qualquer público. É uma matéria profunda, é uma matéria densa, mas que eu tentei mastigar ao máximo para todo mundo. Eu acho interessante a gente começar a aplicar a dialética, essa lente para a nossa realidade, porque ela nos deixa mais sagazes para as coisas do mundo, a gente não deixa levar por qualquer ideia, a gente consegue perceber que o mundo não é algo natural, não é algo necessariamente completamente divino, são processos históricos, são processos que acontecem, são questões materiais, seja tudo que acontece entre a gente, o que acontece no mundo, são questões que são ditadas por questões materiais, como economia, estrutura e tudo mais. Coisas não são simplesmente porque são naturais dessa forma. Não são, as coisas não são naturais. Tirem isso da própria cabeça. Então é isso. Espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, pode colocar nos comentários. Se você acha, ou pelo menos percebeu que eu falei alguma coisa equivocada e que isso acontece, tá bom? O vídeo ele é feito praticamente sem roteiro, Você pode ver que eu fico olhando só pra câmera e às vezes eu dou uma olhadinha de lado pra eu ver alguns pontos que eu havia marcado que seriam interessantes de falar. Então eu vou tirando tudo da minha cabeça e vou só expelindo. Então se eu acabei equivocado em alguma coisa, se eu acabei falando algo a mais ou algo a menos, que é interessante a gente falar também, se você tiver alguma coisa para adicionar que faltou aqui no vídeo, eu acho de extrema ajuda e eu sou extremamente grato caso você queira aí, mostrar o seu conhecimento. Porventura você discorda de alguma coisa que eu falei, você também tá livre para comentar qualquer coisa. Só eu peço para que sejam todos completamente respeitosos, a educação ela continue prevalecendo em qualquer discussão e que não venham xingamentos, que não venham ataques pessoais, ataque pelo menos as ideias. Pelo menos isso é um pouco mais aceitável. De forma alguma, vamos sem ataques. Então é isso, Esse foi o primeiro vídeo do meu canal. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido de um bom proveito. Vou tentar trazer mais vídeos pra cá. É a primeira vez que eu faço isso, tô bem nervoso, Eu gaguejo bastante, pode ver que o vídeo tá lotado de cortes. Eu gaguejo pra cacete por conta do nervosismo. Mas é isso. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana e até mais.